Senhor, minha gratidão pelo dia de hoje. Te agradeço pela vida, pela saúde, pelo trabalho. Pai, me concede a tua luz para iluminar o meu dia e para proteger todas as minhas decisões. Livrai-me dos perigos, da inveja, do ódio e de toda a maldade. Que as bênçãos desçam sobre mim, minha família, as pessoas que estão aqui, enfim, sobre todo o nosso planeta, hoje e sempre. Amém. As pessoas perguntam às vezes para a gente, por que orar se Deus nos conhece, se Deus sabe tudo o que acontece? Só que se a gente for lá no nosso guia no Evangelho, no capítulo 25, diz assim: pedi e obtereis. Então, Jesus nos ensina que a gente deve pedir. Por que pedir? Porque pedir é um ato de humildade. Quantas pessoas têm dificuldade de pedir alguma coisa a alguém, de pedir ajuda? E muitas vezes fica esperando que as outras pessoas adivinhem o que ela quer, o que ela precisa. E, no entanto, se ela conseguisse expressar seu pensamento, ela poderia ter um retorno. E às vezes, só no a gente escrever ou conversar com alguém, ou conversar no silêncio com Deus, sobre aquilo que está nos afligindo, sobre aquilo que está nos doendo, a gente mesmo consegue concluir qual é o melhor caminho. Porque a gente falando, nos escutando, muitas vezes nós já encontramos a solução daquilo que buscamos. Mas no capítulo 25 também diz assim: ajuda-te que o céu te ajudará. Então, nós não podemos ficar esperando por um milagre que caia do céu. Nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que nos ajudar. Vamos pensar assim, tem alguém que quer passar numa prova. E aí começa a rezar e pedir para passar nessa prova. Mas, se ele não fizer a parte dele, qual é a parte dele? Estudar bastante, para poder merecer. E às vezes, por mais que a gente estude, mais que se esforce, às vezes a gente não consegue. Às vezes é um concurso que a gente quer uma vaga. Só que a gente não sabe quais são os caminhos que Deus nos traçou. O que é melhor para nós naquele momento? Será que nós não temos que aprender alguma coisa? Às vezes, as quedas, as dificuldades que se apresentam, é porque a gente tem que aprender alguma coisa. Todo sofrimento nos deixa mais forte. Pensem bem aquele filho que tem tudo nas mãos. Ele não aprende a lutar por o que ele quer. Agora, aquelas pessoas que levaram a vida com dificuldades, sofrendo, passando trabalho, valorizam mais quando conseguem alguma coisa. Todo sofrimento não é do todo ruim. O sofrimento é para nos tornar pessoas mais fortes, com mais capacidade. Tem também aqueles casos assim em que a gente está doente e pede pela saúde da gente. Reza porque eu quero melhorar. Mas e aí, eu estou fazendo a minha parte? Eu estou cuidando daquilo que eu estou me alimentando? Eu estou cuidando daquilo que eu estou bebendo, que eu estou colocando para dentro do meu organismo? Eu estou cuidando da minha higiene? Eu estou cuidando da minha atividade física? Eu estou tomando um solzinho? Eu estou procurando
me recuperar ou me atirei numa cama e quero que a saúde se restabeleça? Então, em tudo, seja qual for a situação, nós temos que analisar e ver qual é a nossa parte, o que nós podemos fazer para ajudar. E existem situações que a gente diz assim, é um karma, é aquela prova que eu vim para passar e que eu escolhi lá na espiritualidade passar por isso. Mas Deus é Pai e Ele nos dá uma coisa que se chama livre-arbítrio, que é, nós somos responsáveis por nossas escolhas. Então, conforme forem as minhas atitudes, eu posso amenizar a minha prova ou eu posso piorar a minha prova. Vamos que eu tenha, numa outra vida, prejudicado muito alguém, feito muita maldade, e escolhi vir nesta vida e ter um episódio em que eu perdesse todo o meu braço. E isso me dificultaria bastante a minha vida, eu teria que lutar muito por isso. Mas se eu for uma pessoa que, crente em Deus, uma pessoa que faço o bem, que tenho atitudes corretas, eu vou ter o merecimento de amenizar esta minha prova. De repente eu não vou perder o meu braço, eu vou perder a minha mão. Vai ser bem complicado, mas seria bem pior se eu ficasse sem meu braço. Mas também pode ser o contrário. Eu posso ser uma pessoa rancorosa, ser uma pessoa que nesta vida agora muito má, prejudicar todo mundo, e aí eu não vou perder só o braço que eu vim para perder. Eu posso perder o braço e perder uma perna, ou perder, quem sabe, até as duas. Então, tudo é muito relativo. A gente tem o karma, tem aquilo que a gente vem para passar, mas vai depender de nós fazer isso mais fácil ou mais difícil. Então, por que Deus quer que a gente ore? Porque a oração ameniza o nosso coração, acalma a nossa mente. Mas como é que a gente vai fazer esta oração? Eu posso fazer uma oração, uma conversa com Deus. Uma conversa onde eu me abra e diga aquilo que eu estou sentindo. Mas eu posso fazer uma oração dizendo aquilo que eu quero e orando um Pai Nosso. Mas aí, quando eu for orar o Pai Nosso, eu tenho que pensar assim. Se eu digo, Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, eu tenho que me concentrar, eu estou me referindo ao Pai do céu, ao Pai Todo-Poderoso, como um filho, como uma criança pequena erguendo os braços para o Pai, pedindo um colo. Venha a nós o vosso reino. Então, nós estamos pedindo que nós queremos viver de acordo com o reino de Deus e não com a nossa maneira aqui material de viver. E quando a gente diz, seja feita a vossa vontade, então nós estamos pedindo para que se realize aqui aquilo que Deus quer e não o que nós queremos. Assim na terra como no céu. Então, que as coisas aconteçam tanto aqui quanto lá, tanto no nosso mundo como no mundo espiritual. Nós estamos dizendo o que nós queremos. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O que nós estamos pedindo com esse pão nosso? Nós estamos pedindo que Deus sacie a nossa fome,
a nossa fome, tanto do nosso espírito, quanto a nossa fome do nosso corpo físico. Então, nós estamos pedindo que a gente quer o alimento que nos deixe forte, tanto fisicamente como espiritualmente. Agora, essa parte aqui, essa a gente tinha que pensar muito bem. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Meu Deus. Nós pedindo para Deus nos perdoar na mesma proporção que nós pedimos, que nós perdoamos os outros. Como é que nós estamos perdoando as pessoas que nos magoam, que nos ofendem? O perdão é uma das coisas mais difíceis que tem. E a gente teria que aprender com Deus. Deus não se magoa, porque Ele sabe que não merece aquilo. Então, quando a gente não merece, a gente não deveria ficar magoado. No entanto, a gente fica remoendo aquilo que nos fizeram, e remoer faz mal só para nós. A pessoa que nos prejudicou não está nem aí. E aí a gente pede para Deus nos perdoar da mesma forma que nós perdoamos os outros. A gente deveria, pensar bem o que Ele está pedindo. Depois a gente diz assim: e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. A gente sabe que existe o bem e existe o mal. E está ali, ao nosso alcance, A gente sabe o que é certo, o que é errado. Mas a gente tem uma tendência, como somos humanos, de querer ir sempre para o lado, não sempre, mas muitas vezes para o lado errado, fazer o que não é certo, o que é mais fácil. E sempre Deus já diz, A porta estreita é a mais difícil, é a que tem mais valor. Aquilo que está muito fácil não nos leva para o bom caminho. Então, a gente tem que pensar bem, vale a pena fazer um Pai Nosso assim, pensado? Ele não vai chegar mais em Deus, um Pai Nosso refletido, do que pegar e rezar 50 Pai Nosso, como às vezes as pessoas fazem uma promessa, e reza aquele Pai Nosso assim, Pai Nosso, e a cabeça dispensando lá noutra coisa, e vai contando nos dedos, e vai contando ou no rosário, sem refletir o que está dizendo, sem pensar naquilo que está pedindo para Deus. Então, muitas vezes, a gente pode fazer uma oraçãozinha só, mas esta oração que seja com todo o nosso sentimento, com todo o nosso pensamento, que a gente bote nela toda a nossa alma, toda a nossa vibração. A gente coloca a esperança em tantas coisas, nas outras pessoas, em diploma, em dinheiro, em bens. E a gente muitas vezes esquece de fazer a nossa parte. Trabalhe muito como se tudo dependesse do teu trabalho. Mas confie, acima de tudo, em Deus, na proteção divina. A certeza que existe um Pai zeloso que cuida de nós, que nos protege e que nos guia. E nós temos que pedir sempre que Ele nos dê sabedoria para a gente saber fazer as escolhas. Nós sempre vamos ter 2, 3 caminhos, até mais para seguir. Mas a gente tem que escolher o melhor caminho para a nossa vida. E nem sempre o melhor é o mais fácil. E nós temos que, então, pedir paciência. E a paciência é uma coisa muito interessante. Se a gente ora pedindo paciência, sabe o que Deus nos manda? Uma pessoa bem complicada para a nossa vida.
que é para a gente exercitar a paciência ao máximo. Porque você vai aprender a ser paciente, tu tendo que aprender a aceitar uma pessoa difícil na tua vida. Outra coisa que a gente tem que ir aprendendo, como a gente fala, o uso das nossas palavras. Conforme eu falar, eu posso despertar no outro a fúria, o ódio, se eu for com palavras fortes, ou eu posso falar com palavras brandas e desarmar aquela pessoa que estava para me atacar. Então vamos orar também pedindo para a gente ter sabedoria no uso das palavras. A gente saber como nos dirigir com aquelas pessoas que nos cercam, que nos rodeiam, que fazem parte do nosso dia a dia, principalmente dentro da nossa família. É no nosso lar que estão as nossas maiores dificuldades, os nossos maiores problemas. Que Deus reúne dentro de uma família aquelas pessoas que precisam acertar os ponteiros. Nós vamos ter alguns que vêm ali para nos ajudar e outros para nos desafiar. E todos fazem parte da nossa jornada. Então, nas nossas orações, temos que pedir também para sermos compreensivos, para sabermos tolerar aquilo que a gente não tem condições de resolver. E aquilo que depender de nós, que a gente dê o primeiro passo, que não fique esperando que o outro tome o primeiro passo. Porque podem, às vezes, duas pessoas serem da mesma maneira de agir, e aí um fica esperando pelo outro tomar uma atitude, e essa atitude nunca vai acontecer. Então, peçamos também que tenhamos coragem de ser o primeiro, de ir adiante, e de não ficar esperando pelo milagre, que nós consigamos sempre fazer a nossa parte. E são essas as reflexões que nós temos para hoje, e espero que tenha contribuído para que as pessoas saibam assim: orar é preciso, orar é divino, orar está no Evangelho, não é uma invenção nossa de hoje. Ela vem de milhares de anos. Jesus, quando estava para ser crucificado, ele chegou a pedir para Deus, em certo momento: Pai, está em tuas mãos, me tira desta, me livra daqui. Mas ao mesmo tempo ele pensou: não, mas se eu tenho que cumprir isto, se isto é o que eu vim fazer, que eu cumpra. Então, que a gente possa ter esse mesmo pensamento de Deus, que eu possa melhorar aquilo que está nas minhas mãos, mas se eu não puder, que eu consiga executar toda a minha missão da melhor forma possível. Agora eu convido a todos para fecharem os olhos e pensar em Deus, neste Pai amoroso que está sempre nos cuidando. Que uma divina luz saia de suas mãos e alcance um por um dos que estão aqui e dos que estão nos ouvindo em suas casas. Que essas bênçãos sejam para acalmar os corações, para aliviar as dores,
para levar saúde para quem está precisando de saúde, levar fé para quem precisa de fé, levar coragem para quem está com a grande missão e não consegue pensar como ir adiante. Que Deus nos abençoe, nos proteja, nos dê uma ótima semana e que ilumine o nosso caminho. Que assim seja.